Muito obrigada. Bom, a Isabela Camargo, essa mulher maravilhosa que transformou, a partir da sua própria história, uma missão, né, Isabela? De mudar um pouco mais a forma como a gente lida com o trabalho e lida com a saúde mental. E o Tiago também, entendendo que dinheiro e emoção está intimamente ligado, também está transformando a vida de muita gente com esse olhar. Então, agora o palco é de vocês. Bom dia, Débora, bom dia a todos. Bom dia, gente, tudo bem? Essa sua história nos emocionou, pode até ser que eu chore, porque a gente está vivendo o luto de uma pessoa também. E quando a gente está falando de longevidade, a gente está falando de envelhecimento, e o envelhecimento é um privilégio, não é um acidente. Envelhecer é um privilégio, não é um acidente. Mas nós não estamos preparados. Por isso que conversas como essa são extremamente importantes para a gente poder entender que educação nesse tema é repetição. E por mais que a gente fale uma vez, duas, três, quatro, nós vamos ter que repetir, né? E acho que aqui todos são geração sanduíche, né? Já estão cuidando de filhos ou cuidando de pais e assim por diante. Então, como é que nós vamos equilibrar, né, Débora, o tempo conosco e o tempo com quem precisa da gente? E se a gente não tiver dinheiro para fazer isso, aí fica um pouco mais complicado, né, papai financeiro? Conta para nós, como é que nós vamos segurar o dinheiro, apesar de todos os desejos que a gente tem, né, para pensar no futuro, na longevidade que a gente não sabe se vai chegar. Acho que uma ironia da vida, né? É que ela é um intervalo finito de duração indefinida. A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, mas a gente sabe que vai acabar. Então a gente vive num dilema entre o viver agora, porque só hoje é o que existe, não existe o futuro, só existe o hoje, né? No futuro vai ser hoje, o futuro é hoje. Mas também a gente tem que entender que se a gente só viveu hoje, a gente não vai viver o amanhã. E aí o hoje não vem. Faz sentido. Está meio cedo para falar assim, né? Mas sábado. Mas o hoje é o que a gente tem para fazer. Então, aproveitar, viver, ter boas experiências, equilibrar a nossa vida de trabalho, de família, de saúde mental, de tudo, é um dilema. E, ao mesmo tempo, se preparar para o futuro, que é tão... Hoje em dia, felizmente, está sendo tão mais longo, né? As pessoas estão vivendo muito mais. Da felicidade, do agora, da alegria e assim, da minha parte, de olhar para as famílias, né? Eu trabalho com finanças há 12 anos e muito com foco nas famílias. A gente vê muito esse desequilíbrio financeiro nas famílias, né? Muito, muito. Né? E o quanto que isso leva a uma queda na saúde mental, uma piora na relação. É a maior causa de divórcio, é a maior causa de depressão e ansiedade, segundo a OMS, é desequilíbrio financeiro, é a maior causa de queda na produtividade. Então, esse trabalho é um trabalho infinito, né? Vamos começar? Fazer. Vamos começar? Vamos. Eu quero propor para vocês, antes da gente falar sobre saúde mental e saúde financeira, acho que todos aqui estão emotivos, né? Senão não estariam aqui. Todos aqui vieram buscar uma resposta, né? Sobre longevidade, porque se nós tivermos longevidade, a gente vai ter carreira, a gente vai cuidar das finanças, então a gente tem que inverter um pouquinho, né? Imagina só, Débora. Então, como é que nós vamos ter longevidade? Estão preparados? Então vamos lá. Olha só. Geralmente eu colocaria uma música agora,
eu pediria para vocês fecharem os olhos. E só para a gente respirar. Vocês aceitam o convite? Então, só vamos fechar os olhos. Por que, Isabela, eu tenho que fechar o olho? Para não se distrair tanto. Só fecha os olhos e respira fundo. E ao invés de eu pedir para a nossa equipe técnica colocar uma música bonita, eu vou pedir para você ouvir ou tentar ouvir o som mais bonito do seu corpo, que é o do seu coração. Feche os olhos, aceita esse convite e tente se concentrar a ponto de conseguir ouvir o som do seu coração, que é o som mais bonito que você pode ouvir. Enquanto ele está batendo, se quiser colocar a mão, inclusive, em cima do coração, talvez você vai conseguir ouvi-lo melhor. Aproveita. Coloca a mão no seu coração. Respira fundo. Conecta corpo e alma. Esteja aqui, independentemente de tudo o que aconteceu até você sentar nesta cadeira. Agradeça por tudo o que aconteceu até aqui, porque senão você não estaria aqui. Todas as lições e aprendizados. E agora, respirando fundo, levante os dois braços. Levante os dois braços. Isso. Para algumas pessoas isso pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Levanta os dois braços, respira fundo e abraça a pessoa mais importante da sua vida. Cruze os braços em cima dos ombros. Sou eu? Sim. Sinta esse abraço. Respira fundo. Ai, sou eu. Para conquistar a longevidade, você precisa ficar cada vez mais dentro deste abraço. E eu te pergunto, há quanto tempo você não se abraça? Então eu vou repetir para a gente poder abrir os olhos. Para conquistar a longevidade com autonomia, que é o que todos desejamos, você precisa experimentar um pouquinho mais este abraço. Dá agora aquela apertadinha. Ui, dá um beijinho agora. Obrigada. Pode abrir os olhos. Quem se emocionou, bate palma. Isso. Mais palma, mais para vocês. Isso. Quem pensou em filhos? Quem pensou em pai e mãe? Quem pensou em marido ou esposa? Quem achou que eu ia pedir para você abraçar o coleguinha do lado? Deixa eu começar então a contar para vocês. Vamos por partes. Quando eu disse assim, abraça a pessoa, e você pensou, eu preciso abraçar a pessoa do lado, ela nem me cumprimentou. Ai, não, eu não quero, não devia ter vindo, sabia que não devia ter vindo. Piloto automático. Porque eu sei que vocês já viveram situações em que, né, a facilitadora desse abraço pediu para você abraçar a pessoa do lado. Aí, então você no piloto automático já pensou, ixi, vou ter que abraçar a pessoa do lado, ela nem me cumprimentou. Sabia que eu não devia ter vindo, olha, o dia está tão lindo lá fora, devia ter ido para o parque. Aí eu não disse isso. O que eu disse? Abraça a pessoa mais importante da sua vida. Como é que eu vou abraçar? Mas quem é a pessoa mais importante? Não, minha filha, não. Aí você dá aquela espiadinha assim do lado e você viu que tem alguém se abraçando. Você, sou eu. Aí, você entendeu, Débora? É de um susto para o outro. Aí quando eu disse abraça, cruze os braços em cima dos ombros. Foi emocionante, não foi? Daqui eu vejo vocês. E vejo quem teve dificuldade para se abraçar. E isso não é incomum. Eu também tive muita dificuldade quando eu fiz essa primeira tentativa. E até hoje eu tenho dificuldade. Porque nós somos muito comprometidos com quem está ao nosso redor. Então é evidente que filhos são importantes, papai e mamãe são importantes, o marido é importante, parceria é importante. Mas se a gente não se abraça,
como é que nós vamos abraçar as outras pessoas? E o mais desafiador é que, às vezes, a gente precisa brigar com as pessoas para a gente poder se abraçar. Caiu a ficha aí? Caiu, né? Eu estou te vendo, desde a hora que eu cheguei. Né? Então, que a gente possa, nesses próximos 40 minutos, que é o tempo que a gente está aqui, começar com este abraço e considerar o que a gente precisa fazer, então, para se abraçar mais, sem precisar brigar com as pessoas, sem precisar discutir com as pessoas, porque, no fundo, a gente está falando de fazer as pazes com o tempo. E quanto mais o tempo passa, mais responsabilidades a gente tem. Com outras pessoas, inclusive. Mas o tempo continua o mesmo. Eu estudei sobre isso 4 anos. O livro que vocês encontram lá fora é sobre fazer as pazes com o tempo, não é sobre burnout. Então, que a gente possa agora, nesses 40 minutos, pegar essa energia que todos estão aqui, vocês estão aqui, corpo e alma está aqui agora, vocês já se abraçaram, então como é que nós vamos fazer para conquistar essa bendita longevidade com autonomia? Porque nós estamos vivendo tempos a mais na velhice, não é na adolescência? Então que a gente tenha uma longevidade com autonomia, não é, minha querida? Como é que nós vamos fazer isso? Será que a gente começa pelas emoções ou pelas finanças, papai financeiro? Vamos lá. O que vocês acham? O que vocês acham? Pelas emoções ou pelas finanças? Pelas emoções, né? Uma coisa retroalimenta a outra, para o bem e para o mal, mas essa coisa de longevidade é interessante porque tem uma história, não sei se vocês conhecem, na França, envolvendo a mulher mais longeva do mundo, que é a Calvet, que é o sobrenome dela, esqueci o primeiro nome dela. A Calvet, quando ela tinha 80, eu acho, na França, para quem não sabe, na França tem um esquema que é o seguinte: você compra o imóvel de um idoso. Aqui no Brasil não tem isso ainda. Já viram falar disso? Você compra o imóvel de um idoso, só que, claro, você vai pagar para esse idoso uma mensalidade, até que esse idoso, no dia que ele se for para outro plano, você fica com o imóvel. Então, você tem lá 40 anos de idade, 35 anos de idade, tem um idoso de 80, beleza, uns 10 anos aqui, né? A conta, né? Ver se tá no lucro. Pois é, meio triste, deve ter gente torcendo para o velhinho ir embora, né? Mas isso acontece na França há muito tempo, é normal, tá? Só que esse rapaz, que tinha lá seus 40 anos, comprou o imóvel da Calvet. Ela tinha 80, esse cara pagou, sustentou ela, a Calvet morreu com 120 anos. E esse cara já morreu antes, ele morreu antes dela. Então, ele nunca pegou o imóvel. Depois procura na internet essa história. É muito interessante. E, bom, é isso, né? A gente nunca sabe. Temos que nos preparar para o futuro, mas também temos que viver o agora. Então, a coisa do dinheiro, que é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, não tem a opção, eu não gosto de dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro aqui? Levanta a mão. Quem é que gosta de dinheiro? Vamos. Gosta, né, gente? Admita que você gosta. Tem gente que meio que levanta meia mão assim, eu gosto um pouco. É o mal necessário, né? Não me dou bem com dinheiro. Mas a gente tem que admitir que a gente gosta de dinheiro. Isso é muito importante, porque isso nos dá a clareza necessária para a gente realmente olhar para isso com a seriedade que é necessária. Mas é uma seriedade que também não é desmedida, porque acho que tem muito isso hoje em dia, né? Cada vez mais. As pessoas estão levando a sério demais o dinheiro. Você não pode levar a sério de menos, mas você não pode levar a sério demais. É igual o trabalho. A gente tem que levar o nosso trabalho a sério. A gente não pode levar a sério de menos, mas também não pode levar a sério demais. Porque a vida realmente é uma só. Então, acho que a coisa financeira, da longevidade financeira, tem muito a ver com a gente ter clareza com o que a gente quer na nossa vida. Eu trabalho com esse assunto, finanças, mas eu sou contra essa história de você planejar os próximos 40 anos da sua vida. Eu acho que isso não existe. Vocês sabiam que vocês iam estar fazendo hoje o que vocês estão fazendo há 10 anos? Não. Eu não fazia ideia. Há 10 anos eu não fazia ideia. A gente não fazia ideia. Há 10 anos eu era solteiro e morava em São Paulo. Se você me perguntasse qual era o melhor restaurante de São Paulo, balada, eu sabia te dizer. Hoje eu sei qual restaurante com brinquedoteca, melhor brinquedoteca. Espaço Kids.
Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, então a gente não tem esse planejamento tão certo. Mas a gente tem que ter uma noção, um norte para onde a gente vai. E ter hábitos que no presente fazem bem para a nossa vida financeira. Então, essa construção tem a ver com como a gente coloca a prioridade na nossa vida. Gestão financeira não é planilha, não é você aprender a investir na bolsa de valores apenas. Você pode aprender também, claro. Mas tem a ver mais com como você que alinha suas emoções, como você coloca prioridade. Quem é que tem reserva financeira aqui? Levanta a mão. Se você parar de trabalhar, quanto tempo você consegue viver? Até amanhã na hora do almoço. No máximo. Para quem não levantou a mão, né? Você tá perguntando. Estou perguntando que a pessoa pensar. Quem consegue ficar mais de 1 ano sem trabalhar aqui? Pode levantar a mão, não vou pedir pix não, gente. 1 ano sem trabalhar, é isso? Tá. 6 meses sem trabalhar. 1 mês sem trabalhar. O resto, ser só a fonte de renda, amanhã tem que preocupar com o almoço. Eu não sou pai de ninguém, não sou dono da verdade, não estou chamando a atenção de ninguém aqui, não estou dando tapa na cara, não. Tá, parece, mas eu não estou dando, não. Mas a gente tem que ter essa consciência, porque senão a gente vai... Quando é que a gente... Tem uma pesquisa da Ambima, que é muito interessante. Eles falam para as pessoas assim, perguntam... Você acha que você vai se aposentar com mais ou com menos renda do que você tem hoje? E todo mundo, 90% fala com mais. E o que você está fazendo hoje para isso? E a pessoa, nada. E qual que é a realidade? Qual que é a realidade? A triste realidade. A média de aposentadoria no Brasil é de 1/5 do valor da tua idade produtiva. Então, a pessoa que ganhava 10 mil na idade produtiva... A pessoa que ganha... A média no Brasil de aposentadoria é o seguinte... A pessoa que ganha 10 mil reais se aposenta com 2.500, 2.500 reais. A pessoa que ganha 20 mil reais, aposenta com 5 mil reais. Ela reduz 20 para 20, 25% do valor original. É muito triste, né? Isso vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar. Sábado, essa hora, a gente dando essa notícia, né? Vai piorar. E não é uma questão de governo, uma questão de política. Isso está acontecendo no mundo inteiro. O Japão, que é um país muito longevo, está sofrendo isso. E o arco temporal de longevidade, de aumento de longevidade do Japão é muito maior que o nosso. Ou seja, eles ficaram muito tempo para envelhecer. A gente está envelhecendo rápido. Faz sentido? A nossa população está... A pirâmide etária está fazendo assim, ó, rápido. E a previdência no mundo inteiro funciona num sistema que não se paga quando essa pirâmide etária faz assim. Porque quem paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje não é você que botou o dinheiro lá atrás. O dinheiro que você põe no INSS hoje não está pagando a sua aposentadoria no futuro, está pagando quem está trabalhando agora. Então, quando você estiver lá para se aposentar, você vai ter que depender da pessoa que está trabalhando hoje. Menos pessoas em idade produtiva, que é o que está acontecendo, mais pessoas em aposentadoria, a conta não fecha, gente. A matemática não fecha. Artificial. E por aí vai. Aí não vamos começar com você, não, senão a gente vai sair aqui triste. Deprimido. Mas o ponto é, a gente tem que, só para passar a bola para a Isabela, a gente tem que fazer alguma coisa hoje. A gente tem que buscar fazer alguma coisa hoje para a gente ter uma saúde financeira no futuro. Né? Quanto antes, melhor. Quanto mais concreto isso for feito, melhor. Não tem muito para onde ir, né? Agora ficou fácil para mim. Ficou facílimo dessa resposta para vocês. Tomem remédio. Mentira. Querem saber como é que nós vamos fazer? Primeiro, porque tudo isso que o Tiago está trazendo é um fato. E diante de um fato, não adianta eu reclamar. O fato é esse. O Brasil é como é, a cidade é como é, a nossa casa é como é. Isso é um fato. Se eu ficar reclamando das coisas, eu posso. Vai adiantar? Não vai. Então, sabendo de tudo que nós sabemos, como, agora vem, como? Atenção, Ivana. Como nós vamos alcançar essa longevidade sem depender deste modelo? Eu amo a palavra longevidade quando ela vem com autonomia. Então, vamos lá. Como nós vamos alcançar a longevidade que tanto queremos com autonomia? Porque não basta só viver mais anos. Eu quero viver bem esses anos. É o que está ali no meu livro. Como é que nós vamos fazer as pazes com o tempo,
Como é que nós vamos encontrar limite em um mundo sem limites? Só que só os limites garantem a liberdade. Ai, agora eu fiquei confusa. Como que eu vou alcançar essa longevidade com autonomia, Débora? Prevenção. Saúde. Hoje eu fui fazer exame de sangue. Tá aqui, ó. Aí quando eu estava tirando os tubinhos de sangue, a enfermeira falou assim: nossa, seu sangue tá bom, né? Eu falei, como é que você vê isso? Olha que curioso. Seu sangue tá fininho. Para mim, essa é uma informação nova. Pode ser que alguém que já tenha feito exame de sangue e ouviu a mesma coisa. E ela me disse, não, porque as pessoas que estão com colesterol mais alto, o sangue não é tão fininho. Eu gostei dessa informação. Mas onde eu quero chegar com essa história? Quem está com os exames em dia aqui, levanta a mão. Uau! Uma salva de palmas para vocês. Uma salva de palmas para vocês. Por que eu estou querendo provocar vocês e a gente nem trouxe slides, Débora? Eu vou te explicar por quê. Ontem nós fomos participar da Virada Zen. É uma palestra incrível sobre saúde mental e saúde financeira, um relacionamento para a vida inteira, sem slides. E aí, realmente, a atenção fica mais na gente. E aí, então, nós temos que usar os recursos que nós temos aqui. Falando de longevidade, com autonomia, quero viver mais. Eu preciso fazer meus exames hoje. Eu preciso comer bem hoje. Eu preciso tomar banho hoje. Eu preciso fazer atividade física hoje. Eu preciso fazer o meu autocuidado hoje e não amanhã. Coloca a mãozinha na frente. Coloca a mãozinha na frente. Todos estão vendo 5 dedinhos? Agora nós vamos dar nome para eles. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. 5 emoções básicas. Estas 5 emoções básicas que eu estou convidando vocês a colocar na mãozinha, fecha ela agora, coloca no coração. Que se você sair daqui sabendo que se você, que está me ouvindo, conseguir lidar com estas 5 emoções básicas, como é que você vai lidar com o medo, como é que você vai lidar com a raiva, como você vai lidar com a sua tristeza, como você lidar com essas emoções vai te garantir saúde mental, vai te garantir não fazer compras gastando, buscando uma dopamina rápida, e aí você evita problemas financeiros. Agora é o momento que vocês têm que fazer. É isso então, Débora? Juro que é isso. Mas isso é muito fácil. 5 dedinhos, você vai lembrar pelo menos disso aqui que eu estou falando. Ah, Isabela, mas tem mais emoções do que essas 5. Tem mais de 40, mas garante essas 5, que você chega nas outras 40. Entende? Nós precisamos começar pela educação do básico. Vocês já ouviram falar sobre inteligência emocional várias vezes. E eu vou te dizer agora, inteligência emocional é lidar com estas 5 emoções básicas, da hora que você acorda, da hora que você dorme. É fácil? Não. Exige o quê? Presença, humildade em reconhecer os seus erros. E entender que, de repente, aquele medo que você está sentindo hoje tem a ver de uma situação de hoje ou é uma memória que você tem de uma lembrança de uma situação vivida no passado? Leva isso para o seu trabalho, tá? O que você está sentindo insatisfação tem a ver com o quê? O medo do desemprego, o medo de não pagar as contas. Mas esse medo tem a ver, Débora, com o que você está vivendo agora ou é o medo que você está carregando? Porque descarregar este medo do passado no presente pode ser que não vai te ajudar a chegar nessa longevidade que você tanto quer. Então, vou resumir aqui para passar a bola para o papai financeiro. Você viu que a gente vai deixando aqui a conversa cada vez mais fácil. O nível vai subindo. Se você tiver humildade, hoje, dia 25 de outubro de 2025, que você precisa lidar com essas 5 emoções, você vai evitar gastar coisas que você não precisa, ficar em ambientes que você não cabe mais, que aí evita aquilo que você estava dizendo, né? Do que aconteceu com seu pai e o que acontece com muitos de nós. A gente se encolhe para caber nos relacionamentos, profissionais, inclusive. A gente não consegue usar um sapato um número menor que o nosso, porque dói, machuca, não machuca?
Então, por que a gente se encolhe para caber nos relacionamentos? Porque eu não estou tendo clareza dessas 5 emoções. Eu não tenho clareza com as emoções, não tenho força para tomar a decisão e fazer um planejamento financeiro para sair de uma situação que não está mais legal. Então é por isso que a gente fica se encolhendo para caber em lugares que estão nos adoecendo, é por conta do dinheiro. Entenderam a relação? Fala de novo? Eu nem sei o que eu falo. 5 emoções? Primeiro, vamos começar com a alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Foram elas que nos trouxeram até aqui. As mais básicas. E o Tiago explicou ontem uma coisa muito legal na Virada Zen, que eu acho que seria bom você explicar, Ti. Por que guardar dinheiro é tão desafiador, ou é mais desafiador do que gastar, porque o nosso cérebro ele não considera o amanhã. Explica isso para esse pessoal, que eu acho que vai ser bom, se você puder. Assim, a gente está vivendo um momento muito único, né, em toda a história da humanidade. Por quê? Hoje uma pessoa vive em média 80, 85, a expectativa de vida está batendo 80 em vários países já, e vai bater 100 anos aí mais para frente. A gente passou a nossa existência inteira como espécie, né? Nós somos, não podemos esquecer que a gente é um animalzinho, né? Simpático, aparentemente inteligente, mas nem sempre. Há dúvidas. Mas a gente está aí na nossa existência, segundo os antropólogos, há cerca de 300 mil anos como espécie Homo sapiens. Fora todas as outras que a gente foi antes de ser Homo sapiens, né? A gente é uma sequência evolutiva. A gente passou a nossa existência inteira vivendo, em média, 30, 35 anos. Essa era a expectativa de vida do ser humano. Não, 35 anos não faz a gente... 35 anos... Não. Eu não quero saber quem tem mais de 35 anos, não. Tranquilo. Mas a gente passou... Qual que é o ponto aqui que a Isabela levantou essa bola? A gente passou a nossa existência inteira vivendo, em média, 35 anos. Dos 300 mil anos que o Homo sapiens existe, a gente inventou a agricultura há 12 mil anos. A gente começou a plantar a nossa comida há 12 mil anos. A gente passou os outros 288 mil anos caçando e coletando. Mais coletando do que caçando. O ser humano vivia de carcaça de animal. Tá? É isso que a gente fazia. A gente pegava o resto dos outros animais grandes que caçavam outros animais. A gente era um pouquinho mais evoluído que a hiena, sabe? E catava coisa no chão. Essa é a nossa vida. Eu adoro antropologia. A antropologia é a base da gente entender o ser humano. Porque a gente veio desse pessoal aí. Bom, tem gente que não acredita nisso, mas tudo bem. Eu acredito na ciência. Bom, dado isso, qual que é o ponto aqui com o dinheiro? A gente tem pouquíssima capacidade de lidar com recurso, como um todo. Por quê? Porque o nosso cérebro é primitivo e a gente ficou toda a nossa existência tentando, buscando ao máximo sobreviver. Qual que é a maior missão do indivíduo, do ser humano? Qual é a maior missão de um ser vivo? Vai. Qual que é a maior missão de um ser vivo? Sobreviver, continuar vivo. Essa é a questão. O que é mais importante que o seu cérebro vai dar mais atenção, energia, é você preservar a sua vida. Esse é o mais importante. Não é preservar a vida dos filhos, não é preservar a vida do marido, da esposa, não é comer, não é nada. Não é ter um propósito. Isso é muito sofisticado. Ter um propósito é para quem já garantiu o básico. Então, o ser humano é esse bicho que precisa comer primeiro para ele fazer alguma coisa. A gente fica sem comer, a gente vive 2, 3 dias. Né? 5 dias. A gente fica sem beber água, a gente vive 2 dias. Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza. Ela falou das emoções. Não existe estado emocional saudável se você não tem o básico. E, por isso, o nosso cérebro é essa máquina de preservar a nossa vida. A gente vai agir no viés do presente. Esse é o viés cognitivo mais forte que a gente vai ter. Existem vários vieses cognitivos. O que são vieses cognitivos? São atalhos mentais que o seu cérebro toma para conseguir chegar em decisões. A gente toma muita decisão todo dia. Certo? Toma muita decisão todo dia. Então, os vieses são esses atalhos que a gente toma. E o problema desses atalhos é que a gente erra na hora de tomar decisão. A gente toma decisão automática o tempo inteiro. Muita decisão automática, muita resposta automática. Quanto que é 2 mais 2? Quanto que é 2 mais 2? 4. Boa.
356 vezes 887. 33.400, não. Mas você consegue fazer essa conta, né? Lá no papel. Ainda lembra da matemática da escola? Bom, isso é o cérebro racional, é o que chega em conclusões mais complexas. Se eu te pedir para atravessar a cidade sem Waze, você chega lá? Chega, né? Antigamente a gente chegava, né? Não tinha Waze. Mas você vai demorar, você vai se perder, você vai ter que construir o caminho até lá. Perguntar a rua, virar, né? Abaixar o som para poder prestar atenção, parar no posto. Se você for 100 vezes lá nesse mesmo lugar, você não precisa mais de Waze. Seu cérebro constrói esse caminho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com recurso, não é só dinheiro. Água, comida, tempo. Quem tem dificuldade de lidar com o próprio tempo aqui? É difícil lidar com o tempo, porque a gente não tem orientação temporal. Uma criança de 7 anos, por exemplo, por que você não pode dar a mesada para uma criança de 7 anos? Porque ela não faz ideia do que é um período de um mês. O ser humano tem dificuldade de viver um mês com dinheiro, né? Imagina uma criança. A gente tem dificuldade de entender o arco temporal. Você fala, daqui a 5 anos, você não consegue conceber isso é muito abstrato. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o dinheiro é abstrato. O dinheiro é apenas uma concepção de troca. O dinheiro é apenas uma invenção humana. Ele não tem um valor objetivo nenhum. Estou com fome. Se eu estiver na floresta com uma bala de $1 milhão, eu não vou comer o dinheiro. Ele não tem nenhum objetivo tangível. Ele é apenas um meio de troca. E isso é muito complexo para o ser humano entender. Então, nosso cérebro vai privilegiar o presente sempre. Não subestime isso. As pessoas falam de educação financeira. Baixa a planilha aqui, assiste essa aula e você vai mudar o seu comportamento. Não vai, não é assim que funciona. Não é tão óbvio, é muito mais profundo. O profundo está nas suas crenças, em como você acredita, no seu ego, que você tem que domar o ego, né? Quantidade de famílias que eu vejo que têm uma renda boa, mas estão endividadas. Por quê? Porque nunca é suficiente. Sempre tem um carro mais legal, sempre tem uma roupa mais bonita, sempre tem uma viagem mais instagramável. Né? E as pessoas estão se perdendo. Eu vejo assim, a pessoa pagando R$3.000 na prestação de um carro e não tem R$3.000 investido no banco. Eu vejo a família às vezes pobre, pagando R$500 num bolo de mêsversário para fazer chá revelação, faz uma festa, gasta R$1.000 para fazer chá revelação, não tem R$1.000 no banco. Então tem que fazer chá revelação de classe social, para acordar e falar, não, eu não posso gastar o dinheiro. Desculpa, você riu até com a boca tampada, né? Mas sim, gente, todo mundo precisa de um chazinho revelação para entender como é que está a vida financeira. Isso tem a ver com a gente colocar prioridade, que a gente vai querer tudo, o tempo inteiro, o tempo todo. É claro que é gostoso gastar dinheiro. Mas se você não se ligar, não adianta você ganhar o dobro, o triplo. Você vai se enrolar, porque sempre vai ter. Agora eu posso comprar aquele carro. Agora eu posso comprar o que eu não podia. Ótimo. Mas o quanto que você vai subir no seu padrão de vida e se desestabilizar por isso. Estava conversando com a Ivana aqui na entrada. A gente conhece pessoas que têm uma renda muito alta e que estão completamente desestabilizadas na vida, porque não tem a ver com só ganhar mais, tem a ver com equilibrar aqui, né, o coraçãozinho, né? Isso é saúde mental, né? Então, sabendo que o nosso cérebro não vai naturalmente guardar, a gente tem que fazer um esforço dobro. É antinatural. Perceberam? Investir. A explicação aqui foi o seguinte: o nosso cérebro, ele não, a primeira decisão vai ser sempre usa agora, gasta agora. Então, se você não tiver presente, você gasta tudo agora e não guarda um pouquinho para depois. Então, somado a essa excelente explicação que eu te trouxe, ao que eu falei antes sobre prevenção, vocês estão dormindo bem? Quem está tomando remédio para dormir? Remédio para acordar? Remédio para trabalhar? Quem está conseguindo fazer atividade física? Uma salva de palmas para vocês! De novo, levanta a mão, atividade física, atividade física, atividade física. Uau! Maravilhosos! É fácil manter todos os dias, mas você já aprendeu o que precisa, né? Olha que lindas. Quem aqui tem mais de 70 anos?
Uma salva de palmas para todos vocês. Vocês que tinham que estar aqui no palco e não nós, não é? Nós temos 15 minutos agora, Débora. Você quer que a gente abra para pergunta ou a gente vai desenrolando outros fios? Porque, olha só, vamos ver o que a gente aprendeu até aqui. Que a gente precisa se abraçar, significa se incluir na própria agenda para dar conta dela. Eu estou vendo aqui um público muito diverso, então provavelmente tem pessoas que ainda estão trabalhando e pessoas que já estão aposentadas. Né? Então a nossa conversa ela se dividiria agora para quem está trabalhando, mas independentemente se você está trabalhando ou não, você precisa se incluir na própria agenda. Porque senão vai ser muito fácil cuidar de todo mundo, dos netos, dos vizinhos, dos irmãos. Estou falando, né? Então não é porque a gente não está trabalhando que a gente também está com todo o tempo que a gente precisa. Eu conheço essa turma. Então, primeira coisa, o que a gente aprendeu até aqui, Débora? Que você precisa se incluir na própria agenda para dar conta dela. Isso inclui tempo de sono. Primeira coisa. É o primeiro faxineiro da saúde mental, o tempo de sono. Segundo, higiene pessoal. Isabela, mas isso é muito simples. Já ouviram alguém dizer que não tem tempo nem para ir no banheiro? Aí a pessoa vai reclamar que está com o intestino preso, Débora. Entendeu? Ah, mas a alimentação é muito simples. Engolir todo mundo engole, mas se alimentar é outra história. Então nós estamos abrindo mão dessas 3 questões muito básicas, acreditando nas promessas dos remédios e querendo longevidade. A conta não vai fechar. Então, a mensagem que eu quero encerrar do que eu falei foi: se você quer longevidade com autonomia, nós precisamos produzir de forma sustentável. Não adianta bater meta batendo nas pessoas e não adianta alcançar os objetivos profissionais e se perder pelo caminho. Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu alcancei o principal lugar da comunicação do Brasil, especialista em comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. E até hoje eu escorrego. Mas eu estou atenta. Opa, já entendi que não adianta chegar lá e adoecer. Né? Então, que essa mensagem da saúde mental, ficou clara isso? E da questão financeira? Mais umas 2 horas para a gente falar. Tem mais tempo? Acho que a questão financeira é uma coisa retroalimenta a outra. Tá claro isso, né, gente? E a tendência que a gente vive num mundo cada vez mais consumista, com um apelo de consumo cada vez maior, com uma comparação cada vez maior. A gente que é um pouco mais maduro, que viveu o mundo analógico, a gente tinha essa visão do que era o mundo. Eu fico vendo os jovens agora, né, os adolescentes que viveram já na internet, como isso é perigoso, né? Por isso que eu falo muito para pais e mães. Assim, nossos filhos, né, são pequenos ainda, mas já me assusta tudo isso, porque como é que vai ser? A gente tenta, né, trazer valores e criar nossos filhos com valores que a gente acredita que são bons, perenes, saudáveis, mas o mundo é muito grande, as pessoas estão vendo, e eu vejo assim, crianças se comparando demais. A gente se compara como adulto, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico, mais interessante, entre aspas, né? Que a gente está vendo o palco do outro e comparando com o nosso bastidor, e comparando com o que a gente sabe da nossa vida. A gente tem que ter muita maturidade para tomar boas decisões, e que não são apenas decisões que vão nos trazer prazer imediato, mas principalmente vão construir um prazer futuro. Né? Tiago, sabe que quando vocês falam sobre essa junção de dinheiro e trabalho, não tinha como não ser vocês, assim, né? Esse casal com esse match, porque isso se retroalimenta de fato. Então, por exemplo, quando você se compara, e aí você acha que você tem que ter aquilo, você tem que ter aquilo outro, você vai fazendo mais dívidas, e aí você precisa o quê? Trabalhar mais, e aí automaticamente sobra menos tempo para cuidar da saúde. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como que a gente também constrói essa produtividade sustentável, porque o mundo demanda cada vez mais, os trabalhos demandam cada vez mais, e como que a gente consegue, então, dar esse limite para não retroalimentar um sistema com o outro? Dizem autoconhecimento. Eu chamo turismo interno. Né? Turismo interno. Todo mundo quer ir para Paris. Mas para dentro, a gente evita. Então, o primeiro passo é a atualização de identidade. É o último capítulo do meu livro. O que é isso? Vocês aqui já atualizaram RG e carteira de motorista, provavelmente. Fora, a gente muda. Mas será que é só o colágeno que vai embora, minha querida? Não.
muitas coisas dentro também mudam. Então eu preciso revisar, Débora, se o que eu estou fazendo hoje tem a ver com quem eu sou hoje. Porque às vezes eu estou fazendo hoje com quem eu era ontem. Você entrou no emprego, a empresa mudou, o trabalho mudou, o mercado mudou e você está ainda com um sonho que está desatualizado. Então a gente tem que atualizar a nossa identidade. Idem é igual a idade. Identidade. Será que eu estou igual à minha idade? Porque, como o Tiago falou, eu com 44 não posso fazer o que eu fazia com 20. E isso não é um problema. Lembra? Envelhecimento é um privilégio, não é um acidente. Então, a primeira coisa é atualiza a identidade para ver se o que você está vivendo é sustentável. Eu comecei a falar de produtividade sustentável em 2020. Tem gente que acha que eu inventei a roda falando em produtividade sustentável. Eu só juntei duas palavras. Porque produtividade ficava de um lado do texto e sustentabilidade de outro. Mas se você não juntar essas duas palavras, você não avança com saúde para uma longevidade com autonomia. Você até bate meta esse mês. Mas mês que vem você vai ter meta de novo. Você vai ter compromissos de novo. Então não adianta você se matar em um mês. A não ser que você não queira estar vivo no próximo. Vocês estão comigo, gente? Estão comigo? Ou seja, pausa voluntária evita pausa involuntária. Esses minutinhos aqui de conversas difíceis são para vocês terem uma vida mais fácil. Então, revisa a sua identidade. Será que o que eu estou fazendo hoje é sustentável por mais quanto tempo? O estilo de vida que vocês têm hoje é sustentável por quanto tempo? Se você parar de tomar o café que você toma, o energético que você toma, os remédios que você toma, você vive por mais quanto tempo? Esse é o ponto. E aí você vai me perguntar, então quando eu percebo que a coisa está insustentável? Quando você está disfuncional sem o que você está tomando. Se você não tomar remédio para dormir, para acordar e tomar café, você não produz? Então, esse estilo está insustentável. E aí o interessante é que, assim, às vezes eu digo que assim, o corpo dá os sinais, né? A Angélica falou na fala dela, e aí o corpo vai dando sinais. O problema, Isabela, é que a gente vai ouvir quando ele já está berrando, né? E aí quando já passou da hora, né? Por isso que eu disse, eu só estou falando aqui, gente, porque eu vivi isso. Especialista em comunicação. Legal? Cheguei lá, no principal lugar de comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Esse é o ponto. Você vai perguntar, mas então, o que eu preciso perceber? Vamos lá. O excesso de estresse crônico, o que é isso? Estresse por longos períodos. Quando você tem que dar nó em pingo d'água todos os dias. Quando você lida com a exceção como se fosse regra. Vai afetar o seu órgão mais vulnerável. Então, o meu pode ser o estômago. O da Maria pode ser a audição. Ontem, na Viradazinha, a moça falou que ela não consegue mais recuperar a audição depois do diagnóstico da síndrome de burnout. Uma outra pessoa pode enxergar menos. A outra pode ter um problema no ovário. Então, eu não posso te dizer qual sinal você tem que ouvir. Eu só posso te dizer que dor é mensagem. E a dor que você está ouvindo, dependendo de quanto tempo você está ouvindo, ela já está tentando fazer o papel dela, dizendo, ó, esse estilo de vida não dá. Esse sapato que você está usando já está apertado, você precisa trocar. Então, aí cada um tem que ter o quê? Presença, turismo interno para reconhecer que dor que eu estou tentando distrair, anestesiar. E aí, às vezes, eu estou anestesiando dores com compras. Vamos juntar agora com a questão financeira. A dor que você está sentindo, ao invés de você resolver a origem da dor, você vai lá e vai comprar coisas, porque você merece. Ah, eu mereço comprar um negocinho, né? Tão difícil, o trabalho está tão difícil. Quem que é o dedinho nervoso da Shopee aqui? Nem? Olha aí, desinstala. Pronto. Outro dia um cara estava na palestra, ele falou que ele fazia o carrinho e até o final, na hora de pagar, ele não pagava, ele desistia. Aí ele tinha experiência completa, mas ele não recebia. Eu falei, vou criar uma startup que vai ser isso, vai ser uma réplica de uma Shopee da vida. Você tem a sensação que comprou, só que você não é cobrado e não é levado para você. Cancelam por você, não? Foi cancelado. Ah, que pena.
Que é a pessoa que é compulsiva, ela vai ter Vai aprender. quase, né, que o prazer está em comprar. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tem essa... É um dilema, como eu falei no começo, é um dilema, né? Acho que a pior coisa é a gente simplificar. Achar que problemas complexos têm soluções simples. Muitas vezes a gente acha isso, né? E infelizmente não é assim. Problemas complexos exigem soluções complexas. E no caso da questão financeira, a gente pode, por meio de pequenas coisas simples, ir fazendo uma solução complexa. A gente constrói uma solução complexa. Eu não sei se meu livro está aí, meu livro novo está aí? Tá. Tá. Eu lancei o segundo livro agora, O Dinheiro em Família. Ele é um livro que tem 21 capítulos e tem 21 atividades. Depois de cada capítulo tem uma pequena atividade. São pequenos passos que vai ajudando a família a construir essa solução, essa saúde financeira. Mas vem desse ponto que a Isabela trouxe, né? Ela falou da comunicação interna, né? Eu tenho que me comunicar comigo mesmo. Não é simples isso. A gente deixa o copo entornar, não deixa? Deixa. E ninguém sabe disso. A gente vai deixando, vai caindo, de repente bate uma gota, e aí é um burnout, aí é alguma coisa mais grave, infelizmente, ou uma grande dívida que vai levar você para um buraco. Então, a gente é esse agente responsável por entender esse nosso copo, né? Que tem a ver com o quanto a gente está aguentando essas coisas. E essa comunicação que ela fala interna, que é o começo, ela depois tem que ir, na questão financeira principalmente, para a comunicação externa. Então você tem que comunicar com você mesmo como é que é a sua relação com o dinheiro, que vem desde as crenças dos seus pais, que são muito fortes, a gente não olha para isso, né? Mas tem muita crença. Tem uma linha de estudos toda na psicologia que fala sobre crenças intergeracionais de uso do dinheiro. Passa de pai para filho, de avô para avó, vem lá de trás. Você vai investigar para você ver como é que você não está replicando essas crenças. Junta com o consumismo, com as crenças sociais, com a cultura que a gente vive hoje. E não adianta se você ganhar mais. O americano está lá, quase 80% vive de salário em salário. Paycheck to paycheck. Eles não reservam tanto dinheiro também, ganham muito melhor que a gente. Então, tem uma questão, só para pegar esse raciocínio, da gente ter essa comunicação do que é importante. A gente domar esse nosso ego, que é essa fera, né? O ego é uma fera. E quer realmente levar a gente para um lugar que a gente pode se desequilibrar. Então, a gente entender o que é prioritário. E funciona muito, parece meio simples demais, mas a gente ter uma coisa que é a mais importante. Coloca isso como um objetivo. Até quando eu quero conquistar isso, põe o dia, o mês, o ano e o quanto que vai custar aquilo. Essa é a sua prioridade, é como se você ancorasse positivamente em uma coisa que vai fazer você ter clareza para os seus bons comportamentos financeiros. Está falando, né? Quando a gente não sabe gastar 10, a gente também não vai saber gastar 100 mil. Né? Então, o problema é que a dívida vai ser pior, né? Ou seja, quanto mais você ganhar, mais o potencial de você fazer uma dívida pior é maior. E ter prazer em poupar. A Isabela aprendeu isso, eu ensinei isso para ela. Ela não pode falar que foi. Então, eu queria que você falasse. Ela aprendeu a poupar e ter prazer em olhar, nossa, está aumentando aquele número ali na minha conta. Então, mas eu queria que você comentasse, Tiago, a importância que assim, ninguém gosta de guardar dinheiro. Né? Ou, quer dizer, tem gente que gosta, minha mãe, comentei com vocês, né? Ela adora. Mas aí eu queria que você comentasse aquela questão do objetivo. O que na prática, quem tem reserva aqui mesmo? Quem tem sabe, pergunta, quem não tem, pergunta para quem tem. Qual que é o ganho de saúde mental que você tem quando você tem uma reserva? Tem como explicar? Não tem como explicar. Só quem sabe, sente. Pô, quando eu não tinha uma reserva, eu lembro como era a minha vida. Quando eu me endividei lá com cartão, fiquei parcelando 1 ano, multipliquei por 4. Viver desorganizado, você pode até se acostumar, você pode ter vivido a vida inteira desorganizado porque os seus pais eram desorganizados e caóticos. Então, para você, isso é normal. Mas, uma vez que você vê uma vida diferente disso, não tem como explicar o ganho de saúde mental que você tem na sua vida. E aí você só vai conseguir guardar e usar, né? Ou seja, você só vai conseguir usufruir no presente e guardar para a sua longevidade com saúde mental. Gente, excelente. Eu quero lembrar que Tiago e Isabela têm um compromisso depois daqui, mas eles vão deixar alguns livros autografados. Então, na hora do almoço, quem quiser passar na nossa banca de livros, vai encontrar os títulos deles lá.
E acho que assim, né, a coisa da saúde mental e da saúde financeira não é algo óbvio, não é algo simples, não estamos minimizando aqui. É justamente por entender que é algo complexo que a gente tem que realmente olhar para isso com o peso que ele necessita. Mas é muito com a gente botar prioridade na nossa vida, colocar isso como... e comunicar para quem está com a gente. Essa comunicação da família, ela é muito importante. A gente dizer, externalizar, porque eu vejo muitos casais, assim, famílias que... Ai, mas eu queria tal coisa, meu marido... Aí reclama do marido. E o cara fala, eu queria tal coisa, minha mulher gasta muito dinheiro. Mas você disse para ela que você quer, sei lá, comprar uma casa na praia? Não, nem disse. Então como é que ela vai saber? Você disse para o seu marido que, na verdade, você tem o sonho de ter uma bolsa cara, sei lá. Quem é que esconde sacola debaixo da cama aí? Então, essa coisa de comunicar é óbvio, mas a gente esquece disso, a gente tem que falar, mesmo que a gente não quer brigar. Novo? Não, amor, eu comprei faz tempo. Não, está muito tempo isso daí, imagina. Tá, a etiqueta está aí porque eu esqueci de tirar, só tem 2 anos que está com essa etiqueta. Mas a gente tem que conversar, porque a gente tem que... O diálogo que vai construir isso. Né? Acho que a comunicação é que é o mais importante. Muito bom. A comunicação com as finanças, com a gente mesmo, com tudo. Tiago, Isabela, muito obrigada. É um prazer enorme receber vocês aqui sempre. Palmas, né, gente? Que eles Muito merecem. obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Que vocês possam se abraçar cada vez mais. Muito obrigada.